Shalom, queridos irmãos. Queridos, estamos aqui hoje então finalizando a festa de Hanukkah, 8 dias de festas. Estamos já no último dia e estamos comemorando também Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês, agora iniciando o mês de Tevet. Nós sabemos que a festa de Hanukkah foi uma vitória do nosso povo, conforme nós já expusemos aqui durante esses 8 dias. A festa de Hanukkah, ou conhecida também como Festas das Luzes, lembra a vitória do povo de Deus, com a dedicação ou rededicação ou reinauguração do templo após a profanação dos gregos. Então é mais uma vitória do nosso povo. Foi dito aqui, foi ministrado um estudo onde mostrou aí uma série de perseguições do nosso povo ao longo da história, de toda a história. E nós sabemos por tudo quanto o nosso povo tem passado, e essa tem sido a tônica mesmo do povo de Deus. Então, esses salmos que foram lidos, do 114 até o 118, 113 a 118, nos dá o conforto de saber que, independentemente da situação pela qual estejamos passando, o Eterno sempre nos dará livramento. Ele nos dará vitória. Agora, o importante é que nós continuemos confiantes nele. Então, a festa das luzes, ela comprova a atuação de Deus em relação à degeneração moral, à agressão à liberdade do nosso povo, à perda de identidade, no sentido de permitir que tudo isso fosse resgatado e, obviamente, demonstrar aí que o nosso povo sempre teve Adonai por um único Deus. Nós servimos a esse Deus que criou todas as coisas, um Deus que tem cuidado do seu povo desde a sua origem, tem cuidado de nós. Então hoje nós estamos também para declarar isso, que nós dependemos do Eterno, nós cremos que se Ele é por nós, nada e ninguém pode ser contra nós. Então, foi um milagre que aconteceu na festa de Hanukkah, sobretudo também, não apenas pela vitória, teve a questão do milagre do azeite, que esse objeto que está aqui, gente, isso aqui, na verdade, qual foi o objeto que o Eterno mandou construir? Menorá. A menorá tem esse formato aqui, mas de 7 hastes. É essa aqui, ó. Esta é a menorá. Por tradição e por conta desse milagre que aconteceu na festa das luzes, uma vez que inicialmente só tinha azeite para um dia, e esse azeite acaba dando para 8 dias, houve por tradição o acréscimo de mais uma haste aqui, e a haste central, denominando esse objeto de Hanukkah. Então, assim, essa é a diferença da Hanukkah para a menorá. A ordem do Eterno não foi de Hanukkah. Inclusive, a bênção que nós fazemos para acendimento das velas, ela nós sabemos que é uma ordem para a menorá. A menorá, sim, tem ordem específica, tem oração específica, e isso nós fazemos também em relação a Hanukkah. Então, queridos, uma coisa que fica evidente na festa de Hanukkah, vem então a vitória do nosso povo, uma pequena parcela, pouquíssimos contra muitos, a vitória da luz contra as trevas, a vitória pelo resgate da nossa identidade. Ou seja, nós precisamos saber quem somos. O que eu falo constantemente, nós precisamos assumir a nossa identidade no reino. Nós somos discípulos de Yeshua. Estamos aqui porque Yeshua deu uma ordem para os seus talmidim, para os seus discípulos, no sentido de que apregoassem a mensagem, e fizessem discípulos ensinando todas as coisas que Yeshua ordenou. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos. Nós estamos cumprindo esta ordem.
e, obviamente, fazendo o resgate em obediência a todos os mandamentos do Eterno. Então, nós resgatamos a nossa identidade como povo de Deus, e uma vez resgatando essa identidade, uma vez nos permitindo enxertar no nosso povo, conforme Romanos 11, vós antes éreis gentios, estavam alheios às promessas, alheia ao Messias, alheio ao culto, ou seja, não tinham nada, e agora nós fomos aproximados da comunidade de Israel, fazemos parte agora da mesma aliança, do mesmo pacto, temos o mesmo Messias, ou seja, fazemos parte da mesma família. Então, essa luta caracteriza isso também, o resgate da identidade, o resgate da emuná, da confiança em Deus, porque foi Deus que deu a vitória para o nosso povo, e também uma rededicação, não apenas do templo físico, mas do templo que é o nosso corpo, no sentido do binômio da emuná aí, de confiança e fidelidade, para a partir de então nós nos fazermos fiéis às promessas de Adonai, fazermos fiéis à palavra dele, de cumprirmos aquilo que ele tem nos instruído. Então, é mais um tópico. A questão do templo, foi uma reconsagração, porque ele tinha sido violado. Nós sabemos que num local que era sagrado, com todas as normas estabelecidas pelo Eterno, estavam ocorrendo ali eventos que efetivamente eram uma agressão à identidade do nosso povo e, obviamente, às próprias instruções do Eterno, fazendo o sacrifício até mesmo de animais proibidos, animais impuros. Então, tratou-se de rededicar esse templo. Essas velas aqui, elas significam também, essa vitória da luz contra as trevas, tanto no sentido real quanto espiritual. Eu mandei uma mensagem para vocês e falei sobre isso lá em Curitiba, no congresso. De cada lâmpadazinha dessa tem um significado, e para nós que somos messiânicos, o significado é muito mais profundo. Então, para eu não me tornar cansativo, leiam depois a mensagem que eu mandei para todos, tanto homens quanto mulheres receberam, onde eu coloco o entendimento, ou o midrash, que é aquilo que se apresenta para nós hoje como algo, nesse processo de edificação, para que nós possamos meditar nesses vieses, e aí cumprirmos também essas 8 velas, tendo a vela mestra aqui como sendo a dependência para com o Eterno. Então, por meio da obediência, da dependência para com o Eterno, nós conseguimos cumprir aqui todo o propósito dessa maravilhosa festa. Aí leiam depois para não ficar muito cansativo. E aí no Shabat nós podemos discutir também. Outra coisa, gente, que faz parte da índole do nosso povo, principalmente em atendimento ao Shema, é no sentido de inculcar na mente dos nossos filhos tudo aquilo que o Eterno tem feito por nós. Então, nós temos uma obrigação não apenas de inculcar a instrução, que é a Torá, toda a Torá, hoje o Taná e a Brit Hadashah, mas também falar sobre a atuação do Eterno ao longo da história, mesmo para essas festas que não estão determinadas aqui como santa convocação. Com relação à festa de Hanukkah, ou festa das luzes, Yeshua participou dessa festa, está lá em João 10. Então, se Yeshua participou desta festa, é óbvio que ela tem importância para o nosso povo. Então, são as duas festas que não constam como santa convocação, mas que por tradição nosso povo se reúne, e aqui nós temos essa obrigação de educar e transmitir, tal qual a Torá, educar os nossos filhos e transmitir aos nossos filhos o poder de Deus, sobretudo quando nós dependemos dele.
Olha, isso interessante é que essas duas festas que você citou não poderiam estar na Torá, porque elas aconteceram depois da entrega da Torá, né? Sim. E é interessante que a outra festa, eu falei de uma e não falei da outra. A outra festa, gente, é a festa de Purim, onde conta a história da rainha Esther, né, e o rei Assuero. O que é feito ali, como que o Eterno age, como que o Eterno permite que Esther esteja na posição que ela chegou, com qual finalidade. E aí nós percebemos, né, como que, de fato, Romanos 8, 28 se cumpre na vida daqueles que são chamados segundo o propósito eterno. Então, todas as coisas, Radassa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outro ponto, queridos, é termos gratidão e louvor. Falamos muito disso, né? Todos os salmos aqui falam aleluia. O que significa aleluia? O Eterno seja louvado. Amém, amém, que significa o Eterno é Rei fiel. Então, aleluia, aleluia, louvado seja Yah. Né? Num acróstico aí, significa que o Eterno seja sempre louvado. E também nós temos que ter esse coração grato o tempo todo, sermos agradecidos ao Eterno por tudo quanto Ele tem nos permitido viver. Com relação às práticas, queridos, nós temos aqui a Hanukkah, que eu já falei. Eu ia até fazer uma brincadeira com as crianças, mas hoje não vieram tantas, né? Tem o Dreidel. Dreidel, quem sabe o que é Dreidel? É o peão. Para ganhar prêmio, hein? Para ganhar prêmio. Quantos lados tem o peão? 4 lados. Para ganhar prêmio, não termina ainda não. Quais as letras que estão escritas no peão? Hã? Não. Não. Quais as letras? Não é, você está chutando, né, Heitor? Você também, né? A sequência eu não sei. Quais as letras, gente? Giver, Lamed, Nun. Não. Não? Não. Chi. Nun tá, não tá? Não. O Nun tá, não? Não está, perdão, não está. Sim. Tá. Número, Num, Gimel. Lamed. Não. Lamed Não. Rei e Shin. Então são as 4 letras. Agora para ganhar o prêmio, o que significam essas 4 letras? Grande milagre aconteceu lá. Já colou aí, né? Tá, e trocando então a última letra em relação a... Grande milagre aconteceu aqui. Ah, muito bem. E qual que é a letra? Não. P. P é o que difere. Significa então, gente, um grande milagre aconteceu lá, quando está fora de Jerusalém. Quando está em Jerusalém, um grande milagre aconteceu aqui. Aí muda só a última letra. Essa pergunta era para as crianças hoje. O Rafael vai ensinar as crianças a propósito a partir do próximo Shabat, viu? Aí, tá vendo, Rafael? Você teria que ter ensinado isso aí, ó. Queridos, uma conexão então com o significado da Hanukkah. Resiliência espiritual. O que é resiliente? Uma pessoa resiliente. Você adequa à circunstância? Sim, independentemente de circunstância, né, nós sempre encontramos segurança para confiarmos no Eterno, e manter a nossa identidade. Isso é resiliência.
nós temos que fortalecer a nossa crença no sentido de que milagres, que o Eterno continua a fazer milagres no meio do seu povo. Então, assim, nós não podemos perder isso de vista. E aí o mais importante, queridos, alegria e unidade. Alegria e unidade. Sermos alegres, mas sermos alegres em unidade. A alegria de um é a nossa alegria. Fazermos isso em conjunto, como corpo. Hoje, corpo do Mashiach, corpo de Yeshua. Então, isso é extremamente importante e é uma conexão dessa festa. Eu ia falar aqui, gente, sobre a bênção, né? Já falei sobre a questão do acendimento. Aí tem as bênçãos que são proferidas. Infelizmente, nosso tempo está meio exíguo. O importante é que hoje é o último acendimento, é a última chama. Então nós estamos finalizando a festa de Hanukkah exatamente no dia de hoje. Tá? E todos esses princípios que nós falamos, nós precisamos de meditar neles e fixar isso no nosso coração para que nós possamos consolidar a nossa imuná para com o Eterno e que nós continuemos a passar essa mesma confiança às outras pessoas. Com relação a Rosh Chodesh, eu já passo direto para esse tema. Em relação a Rosh Chodesh, qual é o significado de comemoração dessa festa? Por que o Eterno determinou que nós comemorássemos Rosh Chodesh? Que marca o começo de cada tempo. Exatamente isso. Assim como as fases da lua, né? Para que nós tenhamos aí também fazendo uma comparação, simboliza o início aí de um novo ciclo, né? É uma renovação tanto material, tanto física quanto espiritual, né? Então é uma festa importante também para o nosso povo. De lua nova, Rosh Chodesh, exatamente. E esse verso ele é mal interpretado, né? ele é interpretado às avessas, né? Fica parecendo que isso não tem que ser cumprido. E o contexto é exatamente o contrário. O corpo de tudo isso é o Mashiach, né? Exatamente. Então, assim, o contexto é para que nós continuemos a cumprir e que não permitamos que as pessoas nos julguem por isso. Porque nós estamos debaixo da aliança e essa aliança ela é perpétua. Então, queridos, Rosh Chodesh significa aí essa renovação, né? Recomeçar e crescer, tal como a lua. E nesse mês específico, fala-se que ganha um caráter espiritual exatamente por coincidir com a festa de Hanukkah. E principalmente pegando aqui a última chama de Hanukkah. Ou seja, faz essa interação, né, da festa de Hanukkah com Rosh Chodesh. Aqui no que toca a celebração, gente, quando acontece, normalmente acontece, né, de coincidir aí com Hanukkah, principalmente no último dia, né, aí nós fazemos as mesmas orações. Né, nós teríamos que fazer, eu estava pronto para fazer essas orações hoje, para ensiná-los, né, mas que pelo tempo não vai dar. E depois eu mando essas orações para que nós possamos praticar no ano seguinte, né? E aí com relação ao Rosh Chodesh no mês seguinte.
Outro ponto que é falado sobre Rosh Chodesh é uma forma, assim como nós temos o ciclo semanal, aqui nós estamos trabalhando com o ciclo mensal. É uma forma também de nós aprendermos a santificar o nosso tempo. O tempo é algo extremamente precioso e nós temos que aprender a santificá-lo, não gastando esse tempo com coisas vãs. Mas nós temos aí uma direção do Eterno, uma instrução clara, no sentido de estarmos sempre em edificação, gastar o nosso tempo em edificação. E aliás, a palavra lá na Brit Hadashah é clara, quando nós nos reunimos, nós temos que nos preocupar sempre em edificar e ser edificado. Abram, por favor, eu já estou finalizando, em Mateus 23. Outra conexão, queridos, em relação à luz. Quem disse ser a luz? Yeshua disse: eu sou a luz do mundo. Toda vez que se fala em luz nas escrituras, via de regra, luz é sinônimo de palavra. Luz é sinônimo de instrução. Lâmpada, luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 27, 1. Adonai é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Provérbios 6, 23. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Queridos, as repreensões da disciplina são os caminhos da vida. Quem não gosta de ser repreendido, mantém-se no erro. Uma repreensão para a disciplina nos mantém no caminho da vida. Por isso que a palavra tem tanta advertência em relação à educação de filhos, para nós instruirmos e educarmos os nossos filhos, disciplinarmos os nossos filhos, principalmente quando estão em tenra idade, para que eles não se desviem lá na frente. Em Isaías 60, versos de 1 a 3, diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória de Adonai nasce sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que nasceu sobre ti. Aqui está falando especificamente do Messias Yeshua. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Lá no deserto, nós temos o exemplo da nuvem e da coluna de fogo, que guiava o nosso povo, mediante ali as intempéries do deserto. E aí, queridos, por fim, nós temos em João, Yeshua se declarando a luz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em João 1,4-5 fala: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Ou seja, há uma unificação entre luz e a palavra. Agora, queridos, em Mateus 23, eu só quero mencionar um episódio, em falando de luz, Yeshua se declarando luz. Nós somos a luz do mundo, e Yeshua fala: vós sois a luz do mundo.
Então nós também temos que ser luz. E aproveitando essa festa de Hanukkah, que de fato nós possamos ser luz em meio a tantas trevas. E aqui no capítulo 23, depois vocês leiam todo o capítulo em casa, nós temos várias advertências de Yeshua, sobretudo aqueles que eram expert da lei, expert da Torá, conhecedores da Torá, conhecedores das instruções do Eterno, mas não viram em Yeshua, ou não viram em Yeshua como a luz do mundo. E aí Yeshua começa lá no verso 13 falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E ele segue dando várias admoestações. Eu vou lá para o verso 27 e fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Prestem atenção nisso aqui. Edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Queridos, por que Yeshua disse aqui, por que Yeshua menciona o fato de essas pessoas testemunharem contra si mesmos que eram descendentes daqueles que assassinaram os profetas? Quais profetas foram assassinados pelo povo? E por quê? Profetas de Adonai. Sim. Ele trazia uma mensagem condenando a atitude do nosso povo e fazer voltar ao estágio anterior, né? Exatamente isso. Exatamente não isso. Não é aceito. Então, queridos, o nosso povo, parte do nosso povo, mataram os profetas. Por que razão? Qual foi a razão? Eles foram mortos porque eles denunciavam o pecado no meio do povo dito de Deus. Então, as pessoas que estavam falando que serviam a Deus estavam praticando pecados cujos profetas denunciavam expressamente, e por conta disso eles foram mortos. Quem são eles? João Batista é o mais atual, mais antigo. João Batista foi morto, gente, João Batista sendo o mais atual. Veja bem, ele denunciou um pecado. Qual pecado ele denunciou? Adultério. Por causa da denúncia de um pecado de adultério, ele foi morto. Foi requerida a cabeça dele, nós sabemos. E dos mais antigos, quais são? Eu já falei, vou deixar a oportunidade. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os três que mais denunciaram pecados do povo, foram mortos exatamente porque estavam cumprindo a missão deles. Inclusive, sobre a paraxá anterior, Yosef foi dado como morto pelos seus irmãos porque ele denunciava para o pai os erros, os irmãos, exatamente. E aí, queridos, tem aquela coisa da forma, tinha que denunciar, só que tem a forma certa de denunciar. Existe um padrão a seguir, uma instrução a seguir com relação à denúncia de erro. Então, o que nós temos que fazer, conforme Yeshua nos orienta, nós devemos julgar conforme a reta justiça, e não da nossa forma. Então, assim,
aproveitando, né, essa questão aí esse evento dessa festa de Hanukkah, principalmente em relação à luz, né, a vitória da luz contra as trevas, né, que todos nós possamos nos envolver como cidadãos do reino e vivermos de fato para denunciar as obras das trevas e principalmente, queridos, cumprindo aquilo que Yeshua nos determina no sentido de que nós devemos ser a luz do mundo. Shalom a todos. Shalom. Rodrigo.